Olá pessoal, meu nome é Getan. Hoje eu estou aqui com meu amigo Rodrigo Botura. Eu o chamo até de Botura, um amigo, ele que é da área também do universo do ilusionismo, ele é mágico ilusionista também. Olha só, a gente vai estar aí conversando, trocando algumas ideias. Neste momento a gente estava aqui batendo papo a tarde toda aqui, de máscara, com cuidados. A gente vai tirar a máscara até para que estejamos aí melhor sendo assistidos. A questão de estarmos falando para frente, a gente tem esse cuidado, né? Eu, falando um pouco do meu amigo Rodrigo Botura, eu chamo mais de Botura, né? A questão assim, eu conheci aí nesse processo, hoje ele mágico profissional já estabilizado nessa profissão, tudo. Eu vi ele ingressando na arte mágica. Tive a oportunidade, como eu comentei, né? Conheci o pai dele, um incentivador desse processo. Ele aí que teve a questão de se formar como jornalista. Eu até falo pro meu filho, né? Eu falo pro meu filho, ó, se for para se espelhar em alguém na questão de comunicação, o Rodrigo Botura, né? Fala, é uma referência. Eu falo assim, chega, vocês vão ouvir ele falando um pouco. Ele é alguém que fala de forma apaixonada. Ele é alguém que sabe se expressar, né? E como até jornalista, falando um pouco antes dele se apresentar, ele é alguém que sabe discutir sobre políticas públicas. A gente conversou aí desde o governo federal, governo estadual, governo municipal. E essa ideia aí foi fantástica. Eu falei, vamos fazer um vídeo, compartilhar um pouco das nossas ideias e alguma coisa para você também aí usufruir desse nosso bate-papo. Meu amigo Botura, vou chamar dessa forma, que tem, é assim que na verdade eu conheço melhor, né? Por gentileza, fala um pouco de você também. Gente, prazer é todo meu estar aqui conversando com você. Para mim, uma honra, eu fico de forma muito honrada mesmo, arrepiado com esse discurso, com essa apresentação. Para mim, uma gratificação muito grande estar aqui com você. O Getan já apresentou um pouco, mas eu sou mágico, atuo profissionalmente na mágica desde os 16 anos, comecei a fazer mágica com 9 anos. O Getan me conheceu numa época ali, eu tinha 13, 14 anos, estava ingressando na Associação dos Mágicos do Paraná, ali, e começando a dar meus primeiros passos profissionalmente ali, meio amador ainda. Com 15 já fiz meu primeiro show, com 16 eu já trabalhava profissionalmente. Tanto que 2020 agora completo 7 anos de carreira profissional. Mas se a gente começa a falar isso, a gente começa a entregar a idade, né? É verdade. É melhor. Hoje, jornalista, pós-graduado em marketing, assessoria e gestão de comunicação, com especialização em jornalismo cultural. Né? Então, focado sempre no jornalismo cultural, setor cultural e também um pouco político, mais por parte de interesse. Sim. Por isso que aqui estamos conversando. A política é uma paixão, eu gosto de debater, gosto de conversar, gosto de pesquisar e sempre pensando em políticas públicas voltado para o setor cultural. Eu levanto a bandeira da mágica e levanto a bandeira circense. Eu comecei a fazer mágica por conta do circo, aprendi muito do que aprendi, muito do que sou hoje foi construído no circo, nos artistas circenses, nos mágicos que atuavam no circo e que eu pude ter o prazer de conhecer, de atuar, de estar junto. Então sempre vou levantar a bandeira circense, a bandeira do povo de circo, porque esses sim merecem atenção, porque muitas vezes o circo é marginalizado, é a mãe de todas as artes, mas muitas vezes não é lembrado. Sim, a gente fala que o circo ele é agregador, né? Ele é fantástico nesse aspecto, né? Mas assim, meu amigo, até a gente sabe que nós como mágicos, o circo ele como se fosse assim, a mágica ele é um universo paralelo ali, né? Mas o circo é agregador, ele chama as pessoas a participar. Isso eu acho muito fantástico, né? Da linha do circo, né? E a questão relacionada hoje, quando a gente fala em artistas circenses, que hoje nós temos os artistas de rua aqui da nossa capital paranaense, que às vezes não são assistidos, nós temos aqui, como que hoje é o universo do circo aqui na nossa cidade, falando um pouco do que se tem de estrutura de circo. Por favor, até Curitiba é a capital pioneira, a primeira capital no Brasil a ter um projeto que é endossado, encabeçado pela família Zanchettini, uma das famílias mais tradicionais circenses do Brasil, chamado Praça do Circo. Esse projeto começou numa cidade lá de Goiás chamada Quirinópolis, foi uma primeira cidade do Brasil a ter uma Praça do Circo, e a família Zanchettini trouxe para Curitiba esse projeto
E o projeto de lei, inclusive, da Praça do Circo leva o nome Lei Wanda Cabral Zanquetin, que é a matriarca da família. E o projeto da Praça do Circo é uma coisa simples, que todo município tem, e que não sei por que ainda não espalhou pelo Brasil, porque é de uma ajuda e de um auxílio para o circo fenomenal. É nada mais do que um espaço público, um terreno público da prefeitura, com ligação de água, luz, e é um espaço cedido gratuitamente aqui através da Fundação Cultural para que o circo possa se instalar e realizar suas atividades. Então é uma maneira de fomentar o circo, e o circo precisa de espaços cada vez mais centralizados, próximos do público, porque durante muito tempo, e vem acontecendo, o circo é colocado às margens da sociedade, cada vez mais longe dos grandes centros, cada vez mais longe do perímetro urbano. Então o circo acaba atingindo somente a periferia. Sim. E nós precisamos atingir todos. Precisamos atingir a periferia e precisamos que o circo, quanto instituição artística, esteja mais próximo ainda do público, né? E uma praça do circo como Curitiba, nós temos aqui o Parque Náutico, no Boqueirão, e nós temos o Parque Barigui, cartão postal da nossa cidade, e que tem uma praça do circo às margens do lago Barigui, e que é maravilhoso, fica fantástico, e de super acesso, super fácil acesso, e com uma estrutura pronta para receber os circos. É só montar e trabalhar. Que legal. Pessoal, quando a gente fala em cultura, a gente está falando em arte, nós estamos falando em transformação de vidas, transformando o coração das pessoas. A arte, ela tem esse poder, ela transforma, ela faz com que as pessoas sejam pessoas melhores. E falando de circo, uma ciência, vou colocar assim, um universo tão gigantesco que só de pensar em circo a gente já pensa em disciplina, já pensa em sorrisos, pensa em beleza, né, da arte circense. E como que a gente poderia colocar assim até para a nossa capital paranaense, se fosse a nível de fomentação, o que poderia ser feito aí, pensando nessa estruturação para que a questão até cultural fosse melhor abordada, né, na nossa cidade? Nós estamos gravando esse vídeo em finalzinho de setembro de 2020. Esperamos caminhando aí para um final da pandemia, né, caminhos de uma vacina. Mas a palavra-chave para 2021, principalmente para o setor cultural, que foi o mais afetado, foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar, vai ser fomento. Fomentar a arte. Como você fomenta a arte? Nós temos uma fundação cultural aqui muito ativa, e um dos principais mecanismos para que isso ocorra são através de editais. Esses editais de chamamento público, esses editais que permitem que artistas se inscrevam e que artistas concorram e tenham seus projetos aprovados, às vezes com fundos e verbas destinados do Fundo Municipal da Cultura, ou uma lei de mecenato, que é mecenato subsidiado, permite que esses artistas captem patrocínio através de incentivo fiscal. Então isso é muito importante. O fomento e a presença de uma fundação cultural ativa, a presença de ter verba ativa, exclusiva para a cultura, para que haja fomento, é muito importante. E mais do que isso, nós estamos falando também, nós temos aí a nível federal uma lei que vai nos beneficiar aqui, chamada Lei Aldir Blanc, que foi uma lei aprovada com subsídio em dinheiro, né, subsídio mesmo destinado do Fundo Federal da Cultura, destinado aos artistas, então que tenham mais iniciativas diretas de fomento aos artistas, de iniciativas diretas de fomento aos espaços culturais, que o circo das cidades da preguiça seja destinado a espetáculos circenses somente, né? E que os teatros tenham ali os seus espetáculos de teatro. Nós temos o Teatro Quelamon Jacques, nós temos o Teatro Novelas Curitibanas, o Guaíra, o Guairinho, o Guairão. Então a gente precisa que esses espaços sejam ocupados, que os artistas entrem, que a população tenha acesso, que os artistas de rua, por exemplo, possam ter um edital, um chamamento de ocupação de praças públicas, que esses artistas possam se apresentar com segurança e que tenham acesso, que a população tenha acesso. Arte e cultura são meios transformadores da nossa sociedade, andam junto com a educação, estimulam a criatividade, aliviam as dores do nosso dia a dia. Sem isso, sem arte, sem cultura, não existe sociedade. Não existe sociedade sem cultura. E nós precisamos olhar para a nossa cultura com um pouco mais de carinho, né? E é muito importante isso, né? A gente precisa, no que vem, a educação, as crianças vão voltar para as escolas. Quantas dessas crianças não têm acesso
a bens culturais, ao teatro, ao circo, ao cinema. E é nosso espetáculo, os espetáculos dos artistas, as contrapartidas sociais dos projetos que chegam nessas escolas, que dão a oportunidade do artista trabalhar. Então, e dessas crianças terem acesso a esse bem, a esse material artístico. Então, todos ganham, ninguém perde, né? Não é gasto, não é despesa. Verba para a cultura é investimento. E a gente precisa ter essa consciência. Né, que os gestores nós temos uma gestão muito preocupada com a cultura nesse momento, né? O nosso gestor municipal é preocupado com isso. Digo que para o setor cultural ele é muito bom nesse setor cultural, mas a gente precisa que essas políticas sejam recorrentes, que isso aconteça e que mais pessoas tenham acesso, que projetos não sejam feitos projetos para contemplar 10, entendeu? Que contemplem 20, 30, 40, 50 projetos. Para que mais projetos possam circular. Não adianta eu ter um edital que vai contemplar 5, 10 projetos e ter lá 100 projetos inscritos. É verdade. A gente precisa que todos esses tenham capacidade, né, para poder circular, para poder fazer a coisa acontecer. Realmente, meus amigos, assim, nessas conversas, a gente teve uma conversa longa, tivemos conversa antes de nós estarmos filmando. Nós conversamos um pouco sobre o circo do Zé Preguiça, como que ele hoje, na verdade, está, de certa forma, ali não sendo valorizado como poderia. Nós colocamos aí a questão de alguns editais, um nota de corte que acabou atrapalhando algumas famílias tradicionais da cidade, até que colocam assim, né, que historicamente deveriam estar assim ocupando esses lugares. E assim, colocou, mas coisas fantásticas aqui foram ditas, como o fomentar da arte, partindo do princípio que qualquer projeto que venha a ser fomentado, ele tem suas contrapartidas. As contrapartidas são apresentações em escolas, ou às vezes alguns projetos específicos para a escola, que acaba atendendo as crianças que não teriam acesso a tal cultura, né? E é fantástico, essa conversa foi muito rica, e foi para deixar você com um pouquinho de água na boca de tudo que a gente conversou aqui, né? Que foi uma conversa muito boa, conversa sobre políticas públicas, eu amo sobre isso, meu amigo também ama falar sobre políticas públicas, e ainda conversando sobre o aspecto da cultura, da arte nessa nossa conversa. Pessoal, deixo o meu agradecimento para vocês que nos assistiram, para o meu amigo Botura, foi muito bom estar aqui. Muito obrigado. Foi muito rico a nossa conversa. E vamos conversar mais. Outro dia eu vou convidar você novamente para... Vamos debater. Debater arte, debater políticas públicas para a cultura é sempre muito importante. Sim. Precisa ter esse entendimento de que cultura é a base da sociedade. A educação, né, junto com a educação. Sem educação e sem cultura não existe sociedade. Não existe ser humano, não existe pessoas, não existe nada. Nós somos um vazio existencial se a gente não se apropria e se não se alimenta de culturas, de artes que nos beneficiem, que nos alimentem de coisas boas. Né? Nós temos que trazer coisas boas. E para mim é um prazer conversar sempre. Quando quiser, eu estou aberto a debates, eu sempre falo, sempre vou repetir, que o debate constrói a nossa sociedade. O debate de ideias, a pluralidade de informações, de conceitos, de crenças. Isso constrói uma sociedade, um debate em que nós possamos expor nossos lados, nossas visões, e que essas visões somem para que a gente construa um bem maior. Porque quando o debate ele subtrai, ele não é um debate, e na verdade ele é uma imposição, ele é uma censura, ele é algo maléfico. E a gente quer aqui coisas boas, coisas que somem e que sejam muito boas para a nossa cidade, para a nossa vida, para a nossa população. Que legal, né? Pessoal, é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até mais. Até mais, gente.